Ok, pessoal, sejam bem-vindos ao curso Pré-FMG Ciências da Natureza. Esse é o nosso terceiro vídeo da semana 12. Essa é a nossa última semana de curso. Esse é o último vídeo que você deve assistir para concluí-lo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o metabolismo energético, especificamente sobre a respiração celular. O que nós vamos focar nesse vídeo de hoje? Hoje nós vamos falar então sobre a glicólise, sobre o ciclo do ácido cítrico, também conhecido como ciclo do ácido tricarboxílico ou ciclo de Krebs, e a cadeia respiratória. Lembrando, gente, que nós vamos focar aqui na respiração celular dos eucariotos, os organismos que possuem a organela citoplasmática conhecida como mitocôndria. Então, para a gente falar desse importante processo bioquímico que ocorre nas células, nós vamos tomar como exemplo aqui uma célula vegetal, até mesmo para destacar que as plantas fazem fotossíntese, mas elas também fazem respiração celular. Inclusive, eu destaquei no vídeo anterior que a fotossíntese depende de luz para ocorrer, então se estivermos considerando como fonte natural de energia para ocorrer a fotossíntese de luz, seria o Sol, a fotossíntese ocorreria durante o dia, e que a respiração celular é um processo contínuo que ocorre 24 horas. Ele não ocorre só durante a noite. Inclusive, nós também, como seres eucariotos, animais eucariotos, temos o processo de respiração celular em nossas células durante 24 horas por dia. Ele não pode parar. É a energia liberada durante esse processo que faz com que o nosso corpo funcione. É essa energia que vai ser utilizada nas transformações de moléculas no nosso corpo, é essa energia que faz o nosso coração bater, é dessa energia que faz nosso cérebro funcionar e todo o organismo mantendo a sua harmonia. Lembrando que também nesse processo ocorre a liberação de calor, e a gente não especifica ali na fórmula geral o calor, mas é o calor que nos mantém aquecidos. Então, os seres que são homeotérmicos, que mantêm a temperatura constante, eles têm um metabolismo mais acelerado exatamente para manter esse calor. Esses dias tem feito muito frio. É comum nós nos alimentarmos mais porque nós temos mais necessidade de produzir calor para manter nossa temperatura. Então vamos lá falar sobre a célula. Então essa célula está representando aqui uma célula vegetal. Como que eu sei isso? Eu consigo observar uma parede celular e eu consigo observar aqui dentro cloroplastos, tem dois cloroplastos aqui representados, e além dos cloroplastos também consigo ver o vacúolo de suco celular, ou vacúolo central, que é característico da célula vegetal. As outras organelas nem vou ficar especificando, como núcleo, nucleolo, retículo endoplasmático. Vamos mostrar aqui as mitocôndrias. Olha onde que estão aqui as mitocôndrias. Eu olho para as mitocôndrias e sempre, desde quando estava aí fazendo ensino fundamental estudando, eu associava esse formato da mitocôndria como uma salsicha, como se tivesse jogado em cima dela ketchup ou mostarda. Então eu olho para esse desenho e já falo, opa, é a salsicha, é a mitocôndria. E qual que é a reação metabólica que ocorre aqui na mitocôndria? Respiração celular. É uma respiração aeróbica, onde existe o consumo de oxigênio. Bom, a respiração celular ela é dividida em três etapas. Quais são elas? Glicólise, ciclo do ácido cítrico e cadeia respiratória. Então nós vamos falar de uma por uma, destacando o principal que ocorre em cada uma delas. Começando então pela glicólise. A glicólise ela é um processo, como o próprio nome já diz, lise, quebra da glicose. Onde que ocorre a glicose? A glicose, pessoal, ela não ocorre na mitocôndria. A glicólise ocorre aqui, no citosol da célula, ou seja, ela ocorre do lado da mitocôndria. Ela poderia ocorrer bem aqui, próximo ao vacúolo, próximo ao retículo endoplasmático, ao núcleo? Poderia. Só que por que ela não vai ocorrer ali? Porque o produto que vai ser liberado dela entra na mitocôndria. Então, em geral, a gente destaca ela ocorrendo aqui, pertinho da mitocôndria, mas do lado de fora, no citosol. Se nós observarmos aqui na respiração celular, nós vamos ver que os reagentes são a glicose e o oxigênio, e o produto final nós temos como água e gás carbônico.
Então, a glicose é quem dá início ao processo, num fenômeno chamado de glicólise, na primeira etapa. A glicólise ocorre, então, no citosol e ela libera duas moléculas de ATP. Então, aqui nós já estamos começando a ter uma liberação de energia. Lembrando que na glicólise, ela produz 4 ATPs, só que 2 são consumidos no início do processo, então como saldo a gente tem apenas 2. A glicólise, então, ela vai ser quebrada e forma uma molécula chamada de piruvato. Esse piruvato vai entrar no ciclo do ácido cítrico, também já foi conhecido aí como ciclo de Krebs ou ciclo do ácido carboxílico. Onde que ocorre o ciclo do ácido cítrico? O ciclo do ácido cítrico ocorre já na mitocôndria. Em qual local da mitocôndria? Aqui, ó, na matriz mitocondrial. O que é a matriz? É toda essa região que está coloridinha aqui de azul. É o interior da membrana interna. Porque assim como os cloroplastos, lá na fotossíntese, a mitocôndria também tem duas membranas. Então, tem essa membrana externa e a membrana interna, que está aqui de amarelinho. A membrana interna, ela sofre essas invaginações, essas dobraduras para dentro, que são as cristas mitocondriais. Dentro dessa membrana é a matriz, é onde tem esse líquido cheio de enzimas e de solutos. Então, o piruvato entra na matriz. E aí, na matriz mitocondrial, vai ocorrer o ciclo do ácido cítrico. E o que é o mais importante que ocorre aqui no ciclo do ácido cítrico? A liberação do CO2, então vai sendo liberado o CO2 e vão sendo produzidos mediadores que vão passar para a terceira etapa, que é exatamente a cadeia respiratória. Onde que essa cadeia respiratória ocorre? Aqui, nas cristas mitocondriais, que é exatamente essa invaginação da membrana interna. Ali tem enzimas específicas que vão mediar o processo desses substâncias que foram produzidas a partir da matriz e vão ser transportadas numa reação que a gente chama de reação em cadeia, por isso que chama cadeia respiratória, e à medida que ele vai, como se estivesse descendo uma escadinha, ele vai liberando energia. Essa energia vai sendo captada por uma enzima específica ali, vai ter um ATP sintase, que vai produzindo o ATP. E é nesse local, nas cristas mitocondriais, que a maioria do ATP vai ser formado. No final do processo, o hidrogênio, que é o átomo que vai sendo transportado ao longo dessa cadeia, encontra com o oxigênio e forma água. Então, esse processo é conhecido como fosforilação oxidativa, porque a formação do ATP aqui na respiração celular, ela ocorre pela oxidação da molécula da glicose. Como saldo, nós temos 2 ATPs produzindo na glicólise, mais 2 ATPs no ciclo do ácido cítrico, de saldo, e aqui na cadeia respiratória, 26 moléculas de ATP produzidas. Então, um total em torno de 30 moléculas de ATP. Pode variar um pouco de acordo com o organismo, mas em geral a gente fala que o saldo líquido foi de 30 ATPs. Se compararmos com a fermentação, que produz 4, mas consome 2, então de saldo são apenas 2, a respiração celular ela é 15 vezes mais eficiente do que a fermentação. Então, muitos organismos que têm a capacidade de fazer respiração celular e fermentação, fazem a fermentação como um facultativo. Na ausência de oxigênio, para não ficar sem produzir energia, ele faz a fermentação. Porque para ele é muito mais vantajoso fazer a respiração celular, que com a mesma molécula que vai ser quebrada, produz muito mais energia. Então, terminando a nossa 12ª semana do curso Pré-FMG Ciências da Natureza, falando sobre o metabolismo energético, nós orientamos que, caso necessário, você reassista às aulas, releia o seu material, se prepare para o processo seletivo e venha estudar com a gente.